1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Nós estamos aqui no encerramento da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Portanto, São Paulo está fazendo uma sintetização de tudo aquilo que ele precisava falar como mensagem para aquela igreja. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma cidade portuária, uma cidade de movimentação, de muitas pessoas, de muitas culturas, de muitas realidades religiosas, de idolatria, de paganismo e de tantas outras situações que viviam dentro daquele contexto da cidade de Corinto. E Paulo vai anunciar ali a sua palavra, anunciar ali o evangelho, pregar a palavra de Deus naquele lugar. E aqui, em 1 Coríntios capítulo 16, 22, ele está encerrando essa primeira carta. E ele encerra dizendo: se alguém não ama o Senhor, seja excluído. Maranata, vem Senhor. Em outra tradução, nós temos não excluído, mas anátema, que é uma palavra até muito mais forte no grego. Anátema quer dizer maldito. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. Mas é importante nós lembrarmos a tradução disso aqui, porque quando São Paulo escreve, ele está escrevendo isso e falando no grego. E no grego, aquele que ama o Senhor quer dizer aquele que ágape o Senhor. Ou seja, aquele que não ama o Senhor com amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor de oferta, de oblação, de sacrifício, de entrega. São Paulo está querendo dizer o quê? Aquele que não está disposto a sacrificar a vida pelo Senhor. Aquele que não está disposto a ofertar a vida pelo Senhor, seja maldito, seja anátema, seja excluído. E aí ele termina essa orientação dizendo esse termo, maranata, vem Senhor. E aqui que está situado esse termo, maranata, que é uma palavra aramaica. Ele não traduz essa palavra, ele mantém ela dentro do original. Maranata é uma palavra dupla, maran, que quer dizer vem, natá, Senhor, vem Senhor. Era uma saudação em hebraico, em aramaico que eles se diziam. E essa expressão maranatá só aparece duas vezes na Sagrada Escritura. Uma é essa que nós acabamos de ler, 1 Coríntios 16, 22. E outra vai aparecer já no final da Sagrada Escritura, já em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Só que de uma maneira um pouco mais implícita. Ele não usa o aramaico, maranata. Ele só diz, vem Senhor Jesus. Mas os exegetas vão dizer que ele está querendo dizer a mesma realidade que Paulo. A mesma tradução do aramaico, mas dentro de uma compreensão aqui do escrito de João, em Apocalipse 22, 20. Vem Senhor Jesus. E aqui a gente tem algo interessante para se pensar. Essa palavra maranata, ela tem três significados. Diga aí, três significados. O Senhor veio, diga, o Senhor veio. Primeiro significado de maranata é o Senhor veio, quer dizer sobre a encarnação, sobre o passado. Depois o segundo significado de maranata é o Senhor vem, diga, o Senhor vem. Ela trata do presente, do reinado de Cristo. Quando eles falavam maranata, eles estavam falando da presença do Senhor naquele momento no meio deles. A igreja, quando saudava dizendo maranata, ela estava dizendo que o Senhor está no meio de nós. Ele está presente no meio de nós. E depois, um outro significado, o Senhor virá, diga, o Senhor virá. Maranata também queria dizer o futuro, a parousia. O Senhor vai chegar, Ele virá. Ele virá como Ele prometeu. Ele virá sobre a terra e vai julgar os vivos e os mortos. Ele separará os cabritos das ovelhas. Ele trará sobre nós o reinado e entregará o rei ao Pai, o reinado ao Pai. Por isso, quando nós falamos de maranata, nós não estamos falando de uma saudação qualquer, que Paulo usa aqui em 1 Coríntios 16, 22, 20. Mas ao contrário, essa também era uma saudação feita pela comunidade primitiva da igreja primitiva. Eles chegavam e diziam maranata. O Senhor veio, passado, Ele se encarnou, um termo histórico. Maranata, o Senhor vem, Ele está no meio de nós, Ele está conosco, Ele está operando no meio de nós. Maranata, Ele virá em poder e glória, Ele virá reinar a parousia que nós esperamos. E aí quando você pega essa mesma palavra com os padres da igreja primitiva, os padres do primeiro século,
quando eles vão comentar sobre a palavra Maranata, eles vão dizer, Santo Inácio de Antioquia fala que Maranata é o desejo do encontro. Diga aí, o desejo do encontro. Abra a boca, está horrível. Desejo do encontro. A prontidão para o martírio. A esperança da ressurreição. Então nós temos aqui também 3 sentidos que os padres dão para a igreja, para a palavra Maranata. O desejo de encontrar, porque o Senhor veio, Ele encarnou. O desejo da prontidão para o martírio, porque o Senhor vem, Ele está operando no meio de nós e Ele nos capacita a dar a vida por Ele. E o desejo da esperança da ressurreição, Ele virá sobre glória, e virá trazer sobre nós a sua glória, amém? Quando São Justino Mártir vai falar sobre também a palavra Maranatá, São Justino Mártir está no 2º século da igreja, e ele fala que Maranatá é Cristo se manifesta. Fala, Cristo se manifesta, Cristo restaura o cosmo, Cristo julgará. Todos eles têm sempre 3, percebe isso? Todos eles sempre têm 3 significados para aquilo que a palavra Maranatá quer dizer. Para Santo Justino Mártir, Deus se manifesta, Deus restaura o cosmo, Deus virá para julgar. Mas se nós olharmos ainda mais a patrística, nós vamos perceber que outros santos também trabalharam, e outros também escritores daquele tempo trabalharam essa palavra Maranatá, Santo Irineu, Tertuliano, Orígenes. Eles vão resumir tudo isso dizendo, o que é Maranatá? Olha para quem está do seu lado e fala, o que é Maranatá? Não, abra a sua boca e fala direito, o que é Maranatá? E aí os padres da igreja vão responder o quê? É a noiva desejando o noivo. A noiva desejando o noivo. O que é a Maranatá? A noiva desejando o noivo. Fala para quem está do seu lado, é a noiva desejando o noivo. É a noiva desejando o noivo. Eles resumem isso. Quem é a noiva? A igreja. Quem é o noivo? Cristo. Então o que é a Maranatá? A igreja deseja o seu Senhor. A igreja anseia a sua presença. A igreja vive ansiando pela presença dEle, que veio, que está e que virá. A igreja anseia a presença dEle, que veio para restaurar, que está restaurando e que vai levar à plenitude da restauração. Quando a igreja fala Maranatá, a noiva anseia. E aqui é um termo bonito que os padres da igreja primitiva usam. Eles não falam simplesmente a noiva que deseja, não. A noiva que deseja ansiando. Ela tem ânsia pelo noivo. Ela tem uma paixão, um amor profundo pelo noivo. E ela anseia que ele venha. Ela o quer. Ela não quer as graças, ela não quer os milagres somente, não. Ela quer o noivo. Ela deseja o noivo. Ela anseia o noivo. E aqui que está o nosso chamado. Por que a noiva está clamando o noivo? Por que a igreja anseia pelo seu Senhor? Se você pega 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22 que nós lemos, e depois você pega também Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que é o final da escritura, você vai perceber uma coisa. 1 Coríntios, a igreja naquele momento enfrentava o quê? Divisão, diga aí, divisão. Corrupção moral. Nossa, está muito ruim. Corrupção moral. Falsos ensinos. Perseguição e martírio. Então qual é o contexto que Paulo escreve para a igreja de Coríntios? O que a igreja de Corinto estava passando? Divisão, corrupção moral, falsos ensinos e perseguição e martírio. E é diante desse contexto que ele diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas se você também pegar Apocalipse capítulo 22 verso 20, o contexto é quase que o mesmo. Perseguição do Império Romano, pressão para adorar os imperadores no lugar de Cristo, o sofrimento da igreja nascente e o martírio eminente para aqueles que viviam a fé. Percebe que os dois casos, o povo de Deus está de que jeito? Sob uma pressão externa, sob o risco da apostasia, porque muitos diante do perigo de perderem a vida apostatavam a fé. Alguns iam até o martírio, morriam, mas outros abandonavam.
largavam, paravam no meio do caminho, não queriam mais. E a fidelidade colocava à prova. Esse é o contexto que Maranatá é proclamado, tanto por Paulo, quanto por João em Apocalipse. Por que eu estou te falando isso? Porque dentro disso, Maranatá, diga Maranatá. Não, mais forte, Maranatá. Maranatá não é uma frase qualquer. Maranatá não é uma simples saudação que a igreja primitiva faz. Maranatá não é simplesmente uma oração litúrgica dos primeiros séculos. Maranatá é o sentido da vida dos cristãos da igreja primitiva. Eles viviam por isso. Eles viviam por isso. Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. Vai lá. Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. Entende que Maranatá era a razão dos primeiros cristãos. Eles viviam justamente por causa dessa realidade. Maranatá era a certeza que sustentava eles diante da adversidade. Era a certeza que eles possuíam diante de tudo aquilo que eles estavam enfrentando: perseguição, apostasia, martírio, lutas, batalhas, guerras, abandono. Era isso que sustentava eles. O bicho estava pegando, o pau estava comendo, o negócio estava ardendo, o negócio estava feio. Maranatá, vem, Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. Diante de tudo que eu estou passando, Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. A perseguição está acontecendo, Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. A dificuldade surge, Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. A doença chegou, Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. O problema dentro de casa apareceu, Cristo veio, Cristo está, Cristo virá. Era isso que dava a eles o alento e a força. Esse povo era perseguido. Esse povo tinha como contexto cercado por doutrinas de idolatria e impérios. Esse povo era morto nas arenas, comido por feras. É Santo Inácio que fala que se faz trigo nos dentes de um leão. Esse povo morre por causa de Cristo. Alguns tinham seus bens confiscados por causa de Cristo. Perdiam tudo. Mas eles diziam constantemente: Maranatá, Maranatá. Diga para quem está do seu lado: Maranatá. Não, está horrível. Você pode mais, Maranatá. Olha para o outro que está do outro lado e fala: Maranatá. O que é Maranatá, meu irmão, minha irmã? Maranatá é o grito de quem não vai parar diante da perseguição. É aquele que não vai parar diante da luta. Maranatá é a certeza que sustenta o coração, que não fica paralisado na dor. Maranatá é a certeza da presença de Cristo, que veio, que está e que virá. E é essa certeza que me dá sustento para que eu não fique parado, para que eu não me perca. Maranatá é o grito daqueles que vão permanecer diante de tudo e de toda e qualquer situação. Hoje isso precisa ser o seu grito. Olha para quem está do seu lado e fala: dá um jeito na sua vida hoje. Olha para o outro que fala, está do seu lado e fala: você vai criar vergonha na sua cara hoje. Você está entendendo o que eu estou pregando? Sim ou não? Sim ou não? Então você está entendendo que você não pode desperdiçar o sangue dos mártires, porque se você está aqui hoje sentado, é porque há 2000 anos atrás, para você estar sentado aqui, alguém teve que estar na boca de um leão para você viver. Para você estar sentado aqui, alguém teve que gritar Maranatá e perdendo a casa. Para você estar aqui, alguém teve que estar lá sendo crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana. Para você estar aqui, honre a igreja, a esposa. E se você é membro desse corpo místico de Cristo, que é a igreja, a esposa do Senhor, então honre de que jeito? Vivendo a sua vida como Cristo que veio,
Cristo está, Cristo virá. Maranatá, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Maranatá é a expressão da fidelidade da igreja. Uma igreja que permanece fiel. Maranatá é o grito da esperança da igreja. Porque no meio das provas e das dificuldades ela sabe, Cristo está. Por isso eu não vou lançar minha alma ao desespero. Eu não vou lançar minha alma à perda da esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Maranatá não é para quem quer conforto. Maranatá é para quem quer confronto. Confronto. Aplaude direito. Confronto. Confronto. Hoje nós vivemos dentro de um contexto religioso, eclesial, onde as pessoas elas estão buscando o conforto. Elas não estão buscando o confronto. Hoje as pessoas elas vivem dentro de uma dimensão social, onde nós temos um conceito econômico de usura de Deus. Nós temos até mesmo um conceito materialista das coisas de Deus. Nós tememos, entrou dentro da igreja um pensamento consumista. O que quer dizer um pensamento consumista? Nós consumimos Deus. Então Deus se tornou para muitos uma mercadoria de consumo. Então eu tenho que consumir, eu tenho que consumir, eu tenho que consumir, a pregação tem que me agradar, a música tem que me agradar, a leitura tem que me agradar. Eu sento no banco da igreja não como um fiel, mas como um consumidor. Eu sento no banco da igreja esperando um profissional e não um servo. E esse pensamento secular, imundo, entrou no coração de muitos. E hoje muitos tratam a fé simplesmente como uma forma de consumo. E aí quando a igreja começa a confrontar, aí começa a levantar a turminha do quê? Isso aí não pode falar que é discurso de ódio. Isso aí não pode pregar porque isso aqui é misoginia. Isso aí não pode pregar porque isso é preconceito. Não, filho, isso é evangelho pregado pelos santos da igreja. Isso é a palavra. Por isso que nós padres, os pregadores, nós já estamos quase perdendo o nosso réu primário. Daqui uns dias nós não vamos poder pregar a palavra. Por que não pode pregar a palavra? Não, porque os líriozinhos do campo não aceitam. O alecrim dourado que não foi semeado no campo, não aceita que ele tem que ser confrontado na sua carne miserável. Ele não aceita. Então nós temos que fazer um discurso bonitinho. Fala assim, para quem está do seu lado, cria vergonha na sua cara. Você quer um evangelho de conforto ou de confronto? O que você quer? Você quer conforto ou confronto? Olha para quem está do seu lado e fala de novo, você quer conforto ou confronto? O que você quer? O que você quer? – 22 anos se passaram da cola de Deus, amém? E ela está de pé porque ela não pregou o conforto, ela pregou o confronto. O dia que uma nova comunidade pregar conforto, ela acaba. A nossa palavra não é uma terapia para você se sentir bem, é uma cruz para você crucificar a sua carne. Isso é a nossa pregação. É uma cruz para você crucificar as suas concupiscências. As nossas lutas é contra o pecado, contra aquilo que nos deforma, contra aquilo que nos tira a verdade, a presença, a graça, a semelhança de Deus. Quando Santo Inácio estava indo para o martírio, ele dizia: vigilância, Maranata. Vigilância, Maranata. O homem estava indo morrer e ele estava dizendo vigilância e Maranata. Por que ele dizia isso? Porque ele não estava preocupado com a vida dele, ele estava preocupado em permanecer fiel ao que ele acreditava.
Os mártires não estavam preocupados com a vida, estavam preocupados com a fidelidade. E deixa eu te dizer uma coisa: se você quer continuar sendo cristão nos nossos tempos, preocupe-se menos com você, preocupe mais com a sua fidelidade. Porque o que vai fazer a gente permanecer não é a vidinha que a gente leva, é a fidelidade que nos fez permanecer quando tudo acabava. Fidelidade. 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 É engraçado porque se pararmos para olhar Maranata, Maranata ele nasce de um povo que resiste no meio de um tumulto. É como se o mundo em volta deles estivesse acabando, o bicho pegando, tudo acabando, tudo sendo complicado, difícil, e eles permanecem ali, resistem. Eles não cedem, seja por medo, seja por perseguição, seja por angústia de ver os seus familiares sendo mortos. Eles resistem. E eu quero dizer isso para você: você vai precisar resistir. A fidelidade é o preço de quem resiste a esse mundo. Você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a permanecer quando você vê os seus indo embora? Quando você vê aqueles que começaram do seu lado, abandonando tudo para viver a vida deles? Quando você vê aqueles que um dia prometeram junto com você a dar a vida, e agora vão indo embora um a um, e você tem que permanecer, 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 porque você não foi eleito para confortar-se, você foi eleito para santificar-se. Meus irmãos, Maranatá é para quem não negocia o reino. Maranatá é o grito de uma igreja que não se apaixonou pelas coisas do mundo. Olha para quem está do seu lado e fala: Maranatá, Maranatá. Não, abre a sua boca e fala: Maranatá. Nossa, está horrível, está péssimo, está medonho, esquisito demais da conta, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, Maranatá. Você quer gritar Maranatá, sim ou não? Sim. Como que a gente vai gritar Maranatá nessa terra? Primeiro, fala aí: não negocie seus princípios. Não negocie seus princípios. É regra, é vontade, é palavra de Deus, é desejo de Deus para você. Não negocie seus princípios. Ah, mas escuta o seu coração. Não escuta o seu coração não, porque seu coração é fonte dos enganos. Larga de besteira e vai escutar o que o Evangelho diz. Não negocie seus princípios. Não negocie os seus princípios. Hoje nós estamos vendo um povo que um dia jurou dentro das nossas comunidades, da nossa igreja, obediência, fidelidade, e negociaram os seus princípios, porque se tornaram profissionais do reino e não servos do Altíssimo. Se tornaram aqueles que um dia prometeram, mas diante do mamon desse mundo, diante do mamon desse tempo, negociaram os seus princípios, e depois ainda quer aparecer bonitinho na foto. Não, porque meu tempo acabou. Não, porque o tempo de Deus gente, a desculpa que esse povo dá é como se Deus fosse burro. O Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Deus não cria nada para depois destruir. Deus não cria nada para depois falar: não, eu acho que eu estava errado, é melhor você sair mesmo. De duas uma: ou você tem vocação e não quer viver, ou você não tem vocação e está querendo insistir. O que você deseja? Fidelidade não negocia princípios. Maranatá é não negociar princípios. Eu não vou negociar, mesmo que venha seduções, mesmo que venha situações, mesmo que venha um monte de... eu vou permanecer. Mas eu não estou sentindo firmeza, não sei não. Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu não estou sentindo firmeza, não sei.
Quer gritar Maranatá, sim ou não? Sim ou não? Não negocie princípios, amém? Segunda coisa, você quer gritar Maranatá, sim ou não? Não relativize a santidade. O que quer dizer isso, padre? Não relativize a santidade. Pare de brincar com o pecado. Vem aqui, levanta os braços, dança, rodopiou. Mas Deus sabe as coisinhas que você anda vendo nesse celular. Deus sabe. Você fala que é ovelha do Senhor, mas fica tirando foto sem lã, né? Isso. Deus está vendo. Deus está te olhando. Como nós estávamos conversando agora, né? Você é católico? Sou sabor católico. É sabor. Não relativize a sua santidade. O que é não relativizar a sua santidade? Pare de brincar com o seu pecado. Comece a combater ele. Comece a lutar contra ele. Comece a confrontar ele. Comece a entender as raízes dele. Comece a saber por que ele está querendo ficar quando você quer que ele vá embora. Vá naquilo que é mais profundo dentro da sua alma, nos seus pecados ocultos. Busque um verdadeiro arrependimento. Saia da atrição e vá para a contrição. Saia simplesmente de uma culpa moral consciente, de um arrependimento profundo e espiritual. Às vezes nos atendimentos de confissão a gente percebe isso. A pessoa, esse tempo atrás, atendendo um rapazinho, não vou contar, né? Segredo de confissão. Também você não sabe quem que é ele, não tem problema. Mas eu estou lá atendendo, ele vem. Ai, padre, caí com a minha namorada. Tá bom, filho, te absolvo, não, padre, vai. Semana vem de novo. Padre, caí com a minha namorada. Vai, meu Deus do céu, nossa senhora. Te absorvo, não, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceira semana. Na mesma semana, terceira semana. Padre, caí com a minha namorada. Te absolvo, não, Pai. Na quarta semana, eu falei, eu não vou te absolver. Você está brincando com a misericórdia. Se eu te absolver, eu estou te condenando ao inferno. Porque você não tem arrependimento. Você tem simplesmente o peso na consciência. Você precisa lutar, meu filho. Mas como que o Senhor não vai me absolver? Então eu vou no padre. Você vai para o quinto dos infernos, onde você quiser. Eu não te absolvo. Enquanto você não fizer um propósito firme, sei lá o que você vai arrumar com essa namorada. Vai namorar debaixo de um poste. Vai namorar, sei lá, põe gelo na cueca. O que você vai arrumar? Eu não sei o que você vai fazer. Vai lá. Enquanto você não der um jeito de lutar contra isso, de vencer, de buscar, de confrontar, de realmente viver um arrependimento, não adianta. É isso que eu falo. Não é simplesmente uma atrição de um pensamento, nossa, eu errei, tá? Não, é uma contrição. Busca isso, é isso. Para a gente dizer Maranatá, vem Senhor Jesus, eu preciso desejar uma mudança profunda. Eu preciso querer. Gente, pecado todo mundo tem, todos nós somos pecadores, todos nós temos nossas falhas, mas é preciso buscar uma mudança efetiva, não só afetiva. Ai, Jesus, ai, perdão, Senhor. Ai, nossa, eu estou tão triste porque eu ofendi o Senhor. Mentira! Falso. Arrependimento. E o arrependimento sincero acontece de que jeito? Primeiro reconhecendo, eu sou isso mesmo, Senhor, eu sou essa coisa medonha que você está vendo. Depois, o arrependimento vem pelo reconhecimento, também pela mudança de hábito. Pare de alimentar aquilo que não faz bem. Pare de alimentar aquilo que não pode permanecer. Não negocie a santidade, não relativize pecado. Se você realmente quer experimentar esse Cristo que veio, que está e que virá, eu não posso mais brincar de ser de Deus. Olha para quem está do seu lado, levanta o dedo para ele assim, o dedo, inste, e fala assim, para de brincar de ser de Deus. Para de brincar de ser de Deus. E o negócio piora para nós, viu? Para mim que sou padre, para você que está aqui. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado.
Quer dizer, o que nós fazemos agora não fazemos por ignorância. Então quer dizer que o bicho pega para o nosso lado. Por isso não brinque. Quer dizer Maranatá, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Rompa com o sistema desse mundo. O que nós estamos vendo no nosso tempo, sobretudo na nossa era, não é algo acidental. Em nome de Jesus, entenda isso. Tudo que nós estamos vendo dentro de um sistema cultural, político, até mesmo religioso, financeiro, não é acidental. Tudo que nós estamos vivendo foi extremamente pensado e arquitetado para se obter um resultado. Toda essa confusão que nós estamos vendo, de ideologias, de pensamentos, de leis contrárias à vida, de tudo aquilo que você está vendo cada vez mais surgir, a tentativa de silenciar a igreja, rotulando ela, como diz, seja com um discurso de ódio ou outras leis, tudo isso não foi acidental e não é acidental. Tudo isso é um pensamento arquitetado e muito bem organizado para que se obtenha um resultado de uma anarquia, de uma realidade pontual. Por isso você precisa ser alguém que reza, amém? Você precisa ser alguém de comunhão espiritual e profundidade, amém? Mas você também precisa ser alguém que tem conhecimento. Você precisa estudar a doutrina, a palavra e aquilo que a igreja ensina, para você não ser uma besta antagônica, que fica com o terço no braço, mas não tem conhecimento de nada, e qualquer um que vem te leva junto. Aprofunda. Aprofunda, porque o diabo é inteligente. Aprofunda, e com isso eu não estou descaracterizando, entende o que eu estou dizendo? Eu não estou desmerecendo a oração, não, a oração é o cerne, é a força, é o encontro, é a intimidade que dá sustento, mas você precisa buscar o conhecimento intelectual. Por isso que São José Maria Escrivá dizia que 1 hora de estudo equivale a 1 hora de oração. À medida que você cresce em conhecimento, lembra que a palavra luz do hebraico equivale a conhecimento. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo o quê? Eu sou o conhecimento do mundo. Por isso quem me conhece não andará nas trevas. Aquele que tem conhecimento não caminha no caminho errado, não negocia seus valores com o mundo e não se vende ao sistema. Nós estamos diante de um sistema. Por que eu estou usando esse termo, sistema? Porque tudo está sendo feito de uma maneira sistemática, pensada, organizada, para levar a cada um de nós a romper com a verdade da palavra. Os papas já denunciaram isso. João Paulo II, quando começou o novo milênio, dizia que nós entraríamos num processo de crise de conceitos. O que ele quer dizer com isso? Crise de conceitos, que aquilo que foi concebido já não condiz mais com aquilo que é verdade. O que é a crise de conceito? Até mesmo as palavras já não vão significar aquilo que foram criadas para ser. Há uma crise de conceitos. João Paulo II fala depois da separação de fé e vida. Na Novo Milênio no Ente ele vai trocar sobre isso. A evangelização no pós-milênio vai ser o quê? Uma luta para que as pessoas não separem a fé da vida. O que é a separação de fé e vida? Eu tenho minha fé, eu acredito em Deus, eu vou na igreja, mas eu vivo a minha vida. Olha para quem está do seu lado e fala, você é um ordinário, medonho, se você faz isso. Depois quem assume o pontificado? Bento XVI. Bento XVI vai denunciar o quê? No seu pontificado, a grande denúncia de Bento XVI vai ser o quê? A ditadura do relativismo. O rompimento com a verdade concreta. Não existe verdade concreta, tudo é relativo, depende do ponto de vista. Bento XVI vai bater frontalmente com isso, dizendo não é assim. Depois de Bento XVI vem quem? Francisco, que vai denunciar o quê? A cultura do provisório. Não existe mais fidelidade e permanência, tudo é provisório, até porque a fé se tornou emocional e não evangelística. Papa Francisco vai denunciar justamente sobre isso, que hoje as pessoas começam uma coisa e não terminam. Elas começam no casamento, não vão para frente, começam no seminário, não vai para frente, vira padre 2 anos, depois não quer ser mais padre, entra para o convento, fica freira, rapou a cabeça, tem que sair. Tudo é provisório.
ilusório. As pessoas, elas não têm fidelidade, elas têm emocional. E agora nós temos o nosso coleguinha, Leão 14, que já começou a rugir. E nesse rugido de Leão 14, ele já deixa claro no seu pontificado o quê? Que ele não vai negociar a fé e as verdades da fé. E que até mesmo os poderosos presidentes não podem silenciar a poderosa Igreja Católica. Por isso, meus irmãos e irmãs, quer gritar Maranatá? Rompa com o sistema. Rompa com o sistema. A igreja primitiva vivia a expectativa da volta de Cristo. E porque eles viviam a expectativa da volta de Cristo, eles tinham oração incessante. Diga aí, oração incessante. Coragem para enfrentar a batalha. Santidade. Paixão pelas almas. É tudo que a Colo de Deus tem. Aplaude seus 22 anos de fundação. Tudo que vocês estão buscando é isso. Oração incessante. Coragem para enfrentar a batalha, santidade e a paixão pelas almas. Esse é o combustível que alimenta uma alma, que quer dizer Maranatá. Todas as vezes que a escuridão aumenta, Deus levanta uma voz. Todas as vezes que as lutas aumentam, Deus levanta soldados. Quem quer dizer Maranatá, vai evangelizar com urgência. Isso eu quero dizer claro para vocês. Eu vi aqui que com a graça de Deus vocês têm tantos e tantos meios. E agora o Senhor suscitou no carisma levantar um centro de treinamento. Isso é evangelizar com urgência. Paulo VI dizia que quem ajuda na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Você talvez não vai fazer aquilo que eles fazem, mas eles fazem por você. Então ajude, faça a sua parte. Tem gente que fala que é católico, que é cristão, que faz parte da Colo de Deus, mas não compra uma pizza para ajudar esse povo. Você bebe da água e não ajuda a mantê-la. Olha para quem está do seu lado e fala: você não tem vergonha na sua cara, não? Você bebe aqui e não ajuda. Ai, mas Deus sabe das minhas dificuldades financeiras. Você é um enrolado que precisa pôr ordem na sua vida também. Dá um jeito. São Tomás de Aquino fala que não existe progresso onde não existe ordem. Se você quer que as coisas tenham progresso na sua vida, então põe ordem, organiza essas coisas e vai dar um jeito na sua vida. Aí você vai poder ajudar muito mais, porque você organizou a sua vida. Quem quer dizer Maranatá, evangeliza com urgência, amém? Amém. Ama com qualidade, amém? Amém. Vive com propósito, amém? Amém. Suporta a perseguição, amém? Amém? Não negocia a verdade, amém? Amém? É só isso que você tem que viver. Vão zombar de você, vão te perseguir, vão rejeitar, mas você vai continuar dizendo: Maranatá, vem Senhor Jesus. Então não reclama. Não reclama: eu sou voluntário, me puseram para lavar banheiro, eu não estou afim de lavar banheiro. Vai lavar banheiro sim, porque é lavando banheiro que você vai salvar a alma nesse lugar. Hoje não vou comprar o lanche. Vai comprar lanche sim. Você vai comer, porque lanche bento não engorda. Você pode comer estranho, que na hora que você vai comendo, vai exorcizando, vai saindo capeta de dentro de você, você vai virando uma benção. Comida benta de comunidade é só libertação, amém, igreja? Você sabe quando Jesus vai voltar? Sim ou não? Não. O problema não é a data, o problema é se você vai estar pronto para isso. Então a nossa preocupação não é saber quando, será se eu estou pronto para isso. Olha para quem está do seu lado de novo. Eu sei que você odeia isso, eu também odeio isso, de ficar falando: olha para o lado, olha para o lado. Detesto isso, mas como eu que estou pregando, eu que mando, então você vai olhar.
Você vai olhar para o lado e falar assim: você está pronto? Não, não. Você está muito ruim, gente. Abra a sua boca, arruma esse corpo, direita essa cabeça, pergunta essa pessoa com seriedade: você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Você sabe quando ele vai voltar, sim ou não? Mas você está pronto? Ai. Você sabe quando ele vai voltar, sim ou não? Mas você está pronto? Quem não está pronto na hora que escutar as trombetas, porque vai ter trombeta, vai ser um show assim, apoteótico o negócio. Às vezes você vai estar lá dormindo, tomando banho, trabalhando, sei lá o que você vai estar fazendo. Você vai estar lá no banheiro fazendo suas necessidades. De repente você vai escutar: fora. Você fala: eu acho. Aí você vai na janela, você está vendo uma sombra, uns querubim do tamanho de uns prédios. Aí você escuta de novo a segunda trombeta. Fora. Você fala: meu Deus, o trem está aumentando. É Jesus voltando. Quem não está pronto vai fazer o quê? Quem não está pronto vai fazer o quê? Lascou. Vou fazer amizade com o capeta, porque é lá que eu vou morar, né? Não vai ter jeito, já que estou no inferno, abraço o capeta, aquela coisa toda. Aí vai ter aqueles que eram isentão, falando assim: eu não briguei nem com Deus, nem com o demônio, porque eu não sei para onde eu vou, então eu vou fazer amizade com... E aí vai tocar a trombeta. Que jeito que a trombeta faz? Isso não é trombeta, isso é olho de sogra de festa infantil. Trombeta, vamos lá. Músico, teclado, faz um fundo de mistério, de azeite no chão, de manto da glória. Que jeito que é o negócio? Isso aí, faz aí. Hã? O que aconteceu? Acabou. Então nós vai fazer esse negócio agora. Vai lá, trombeta. Fora. Não, gente, trombetinha ruim. Ele está voltando, amém? Então agora a trombeta vai tocar. Que jeito que a trombeta vai tocar? Fora. E você que está pronto vai abrir os braços e dizer: Maranatá, vem Senhor Jesus. Eu estava te esperando, Senhor. Eu vivi para isso. Quem não está preparado desespera, mas quem está preparado se alegra. Por isso que o grito da igreja primitiva era Maranatá, porque nós ansiamos o amado de nossas almas, e quando ele voltar não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor. Tudo que era velho passou, e eis que tudo se faz novo, porque o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e dos seus olhos sai fogo, seu cabelo são os brancos como a neve, de sua boca saem espadas, e ele vai olhar para nós e dizer: vinde, benditos de meu Pai, porque eu preparei para vós um lugar desde toda a eternidade, eu vos esperei. E você vai dizer também para ele: eu também te esperava. Amém, igreja? Amém, igreja? A última vez que eu estive aqui o ano passado, eu estive aqui em maio também, e eu falei sobre o falecimento da minha mãe. Minha mãe tinha falecido em janeiro, 23 dias depois da minha ordenação de padre. E agora, eu celebrei São José dia 19 de março. Caiu numa quinta-feira. Eu cheguei em casa, falei: boa noite meu pai, está tudo certo, firmeza, bom. 2 horas da manhã ele me levanta. Meu pai passando mal. E agora dia 20 de março, meu pai morreu nos meus braços. 1 ano e 1 mês depois da minha mãe. 1 ano e 1 mês. Por que eu estou te falando isso? A gente não sabe a hora que ele vai voltar, e não sabe a hora que nós vamos voltar para ele. Deus nos deu um presente. 1 ano e 1 mês, eu pude cuidar do meu pai como eu nunca cuidei. Meu pai era meio engraçado, mas depois da morte da minha mãe, ele virou um outro homem.
totalmente novo. E eu tive a graça de conviver com meu pai 1 ano e 1 mês. Deus cuidou disso. Deus deixou ele para mim. E ele faleceu no meu braço, no quarto dele. E eu estou te dizendo isso porque, se nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos chamar, esteja pronto. Esteja pronto. Para que quando Ele te chamar, eu tinha acabado naquela noite de dar absolvição para ele. Meu pai não tinha confessado. Eu dei a unção para ele e dei a absolvição para ele. Meu pai morreu nos meus braços e eu dizendo: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Se o Senhor não virá, eu vou até Ele. Então esteja pronto. Esteja pronto. Maranatá é o desejo da tua alma todos os dias. Vem, Senhor. Vem, vem, vem. Chame Ele. Porque o dia que for o chamado definitivo, você está pronto. E o céu te espera. O céu te aguarda, o céu te deseja. Não é só você que deseja o céu te deseja, o céu te quer, o céu anseia por você. Então busque, busque, Maranatá. Vem, vem Jesus. Eu anseio a tua presença, eu quero a tua presença. Amém, igreja. Amém, igreja. Amém.